Seja muito bem-vindo à nossa revisão Enem edição 6 e essa revisão é especial porque ela também inicia o curso para militares, um projeto de extensão do IFRN, tá? Então, se você está assistindo ao vivo agora, são 16 horas e 45 minutos do dia 8 de julho e daqui a pouquinho, às 19 horas, nós teremos uma aula ao vivo para a turma de militares, ok? Então, a revisão é uma revisão muito especial que contempla bastante coisa para escolas militares. Sou seu fã e o Carlito está com a gente. A primeira questão é uma questão muito especial de ondulatória. Foi extraída aí do blog A Física por Trás de um Tsunami. Você pode pesquisar, tem muita coisa boa nesse blog. Tsunami ou maremoto é uma série de ondas gigantes que se formam principalmente através de abalos sísmicos. Os tsunamis têm um enorme poder destrutivo, pois formam ondas com grandes amplitudes. Considera uma onda propagante de uma região mais profunda, onde a profundidade é 4.000 metros, para uma região mais rasa, onde a profundidade é 0,4 metros. Sabendo-se que a velocidade de uma onda em metros por segundo que se propaga na água é dada pela fórmula raiz quadrada da aceleração da gravidade vezes a profundidade no local considerável, e que a energia transportada pela onda é dada pela fórmula K vezes velocidade vezes amplitude ao quadrado, onde esse K é uma constante que vai depender do sistema de unidades que você está trabalhando. A velocidade, sistema internacional metros por segundo, e a amplitude em metros. Considerando que a energia da onda se conserve e as informações da figura, podemos afirmar que a amplitude da onda e o comprimento de onda na profundidade de 0,4 metros valem respectivamente. Está aí a figurinha que vai embasar você. Está aí uma onda se formando a uma profundidade de 4.000 metros, lá no alto mar, com um comprimento de onda de 150 km. Você sabe que a distância daqui para cá corresponde a um comprimento de onda. Sua velocidade vai ser determinada. A amplitude é a distância do eixo horizontal até a crista, ponto mais alto é 1 metro. Quando ela chega aqui no raso, vocês sabem, pela experiência de vida de vocês, que vai ter um aumento da amplitude. A onda formará aquelas ondas gigantescas na praia. Ele quer saber qual é a amplitude e qual é o comprimento de onda. A velocidade nós também podemos calcular pela fórmula que foi dada. Então vamos iniciar a questão. Essa figura é uma figura real do que aconteceu em 2004, lá da Indonésia, do tsunami real, do satélite. Tá? Você veja que o mar todinho voltou para que a onda venha com todo o seu poder destrutivo. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade das ondas. As fórmulas já foram dadas para você. Olha que legal, Carlos. Na profundidade de 4.000 metros, eu posso calcular a velocidade multiplicando a gravidade do local, que é 10, que é a gravidade na superfície terrestre, vezes a profundidade, que é 4.000. Deu 40.000. Um segredinho para você tirar a raiz quadrada com zeros. O número de zeros tem que ser par para ser a raiz exata. E sai a metade dos zeros. Se tem 4 zeros, sairão 2. E a raiz de 4 é 2. Portanto, a velocidade da onda na profundidade de 4.000 metros, lá no alto mar, 200 metros por segundo. E na região rasa, do mesmo modo, é só multiplicar a gravidade pela profundidade agora lá no raso, 0,4, raiz de 4, a velocidade é 2 metros por segundo. Então veja que a velocidade da onda lá no alto mar é 200 metros por segundo, a amplitude é tão pequena que a pessoa nem percebe, né? E quando chega na região rasa, a velocidade é muito pequena, porém a altura, a amplitude da onda é gigantesca, tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular então a amplitude da onda na região rasa? Lógico que a energia da onda é constante, pelo princípio da conservação de energia. Nós estamos desprezando eventuais atritos que existam, porque é um modelo simplificado. Então, qual é a fórmula da energia da onda? K vezes velocidade dela vezes a amplitude ao quadrado. Então, eu vou dizer que a energia na situação 2, que é o raso, é igual à energia 1 na situação profunda. Então, vamos substituir. Posso cortar, evidentemente, K com K, porque é uma constante. Velocidade no raso é 2, a amplitude, vamos determinar agora. A velocidade lá no alto mar é 200 e a amplitude, como viu na figura, é 1 metro. Então, fazendo essa continha, ó, 2 vezes amplitude 2 ao quadrado é 200. Isolando aí a amplitude, fica 200 sobre 2, que dá 100. Qual é o número que é ao quadrado dá 100, Carlos? É 10. Pronto. A amplitude da onda, quando chega no raso, chega a ter um edifício aí de 3 andares. É uma onda
com uma amplitude bem significativa, tá? E nós também podemos encontrar, Carlos, o comprimento de onda. Agora, para isso, eu preciso rever nossas revisões anteriores. Que relação existe entre velocidade e comprimento de onda? Muito bem, Carlos, gostei. A relação é qual, gente? Equação fundamental da ondulatória. A velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Qual detalhe interessante? Anote aí. Tem um fenômeno ondulatório chamado refração, que é o caso. A onda está passando de um meio, região profunda, para outro meio, região rasa. Então, quando a onda muda o meio de propagação, mas peraí, Carlos, não é água? É, mas veja, água funda é diferente de água rasa. Apesar da substância ser a mesma, existe uma diferença no comportamento. Os meios são diferentes. Água profunda e água rasa funcionam como meios materiais diferentes. E a refração me diz o quê? Que quando a onda vai de um meio para o outro, a frequência permanece constante. Tá? Então, se eu isolei a frequência velocidade sobre comprimento de onda, eu vou dizer que a frequência na região rasa, dada por velocidade pelo comprimento de onda na região rasa, já que frequência é velocidade sobre comprimento de onda, será igual à frequência na região profunda. Substituindo os valores que eu já sei, a velocidade de 1 é 200 metros por segundo, o comprimento de onda 1 é 150 quilômetros, a velocidade 2 é 2 metros por segundo e o comprimento de onda 2 é o que eu vou achar. Logicamente que isso aqui está em metros por segundo. Corrija aí, produção. Aqui é metros por segundo e metro por segundo. Mas vai cortar, né? Metro por segundo, metro por segundo. E, evidentemente, vai ficar em quilômetros. Muitos alunos perguntam assim, professor, eu teria que transformar o comprimento de onda para metro? Não há necessidade. Anote aí. Igualdades físicas envolvendo multiplicação ou divisão não é obrigado todas as unidades estarem no sistema internacional, porque, como vocês estão vendo, ela vai cortar metro por segundo, que eu já pedi para corrigir, com metro por segundo. Sobrou, então, quando eu faço a conta, quilômetro. Que continha você fez aí, Carlos? Mostra aí. Eu fiz até de um modo mais simples. Pense comigo, 200 é quantas vezes maior que 2? 100. Então, de 2 para 200, eu multipliquei por 100. Então, se em cima eu multiplico por 100, embaixo eu também teria que multiplicar por 100, que é a proporção. Então, daria 1,5. Mas você pode fazer o cruz credo se assim desejar. Portanto, gente, com todos os dados que a gente já tem, você já tem condições de me dizer qual é a alternativa correta, Carlos. A alternativa correta é letra A. A amplitude da onda na região mais rasa, 10 metros, e o comprimento de onda na região mais rasa, 1,5 km. Então, é uma questão muito especial, uma questão diferente, que mostra a aplicação da física no dia a dia. Ok? Mais uma questão de ondulatória. A coloração do céu deve-se à dispersão. Carlos, o que é a dispersão? Espalhamento da luz do Sol pelas partículas que compõem a atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera é composta de vários gases, né? Observamos que o céu é azul, exceto quando o Sol encontra-se na linha do horizonte, no crepúsculo, quando sua cor é avermelhada. É interessante, cara. Eu queria saber por que isso, e você vai me explicar, né? Vou, com certeza. Está aí o nosso lindo céu azul. Se você está assistindo a aula agora ao meio-dia, olhe para o céu e contemple a beleza do céu azul. E se você está assistindo a aula no finalzinho da tarde, olhe para o céu e contemple essa vermelhidão que o céu nos proporciona. Então, a cor do céu vai depender do horário do dia. Lord Rayleigh mostrou que a intensidade da luz espalhada é proporcional à quarta potência da frequência. Ou, em outras palavras, quanto maior a frequência da luz, maior a intensidade dessa luz que é espalhada. Eu primeiramente queria perguntar se você sabe que a luz branca do Sol é a composição de todas as cores que existem, mais particularmente as principais, que é as cores do arco-íris. Você sabia disso, né? Então, a luz branca do Sol, na realidade, é a junção de todas as cores, onde destacamos as 7 principais, que é as cores do arco-íris. Sendo K uma constante. Nem precisa do K, é proporcional. Tira esse K daí. O comprimento de onda do azul e do vermelho são, respectivamente, 400 nanômetros. Na nossa revisão anterior, a gente falou sobre isso, mas anote aí, o que é esse N aqui é nano, 10 a menos 9. E 720 nanômetros. Tá? Então, a gente vê que o comprimento de onda do vermelho é maior do que o do azul.
Ele quer saber qual é a divisão, a razão entre as intensidades espalhadas da luz azul pela da vermelha. Considere 1,8 ao quadrado é 3,24. Carlos, como é que eu faço essa questão? Ela não é uma questão difícil, gente. Agora, antes, a gente precisa resgatar a questão anterior. Que relação existe entre frequência e comprimento de onda? Vimos na questão anterior que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. Então, se eu isolar o comprimento de onda, vai ficar a velocidade sobre frequência. Tá, e por que você está fazendo isso, Carlos? Preste atenção, a questão disse que a intensidade é proporcional à quarta potência da frequência. Só que ele não deu a frequência na questão. Ele deu os comprimentos de onda. Então, por isso que eu tive que fazer uma relação entre comprimento de onda e frequência. E eu tive sorte, porque a velocidade da luz no ar é constante para todas as cores. Então, anote aí, gente. No ar, todas as cores se propagam com a mesma velocidade. Essa velocidade é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, anote, no ar, que é praticamente igual ao vácuo, todas as luzes se propagam com a mesma velocidade, mas isso só vale para o ar. Se eu estiver na água ou em outro meio, não é verdade, tá? Então, no ar, todas as componentes da luz branca se propagam com a mesma velocidade. Então, isso me faz concluir que, sendo V uma constante, a velocidade, o comprimento de onda e a frequência têm uma relação inversa. Tá, então ficou algo bastante interessante, cara. Porque se a intensidade é diretamente proporcional à quarta potência da frequência, e a frequência e o comprimento de onda têm uma relação inversa, então a intensidade será diretamente proporcional ao inverso da quarta potência do comprimento de onda. Esse símbolo alfa, gente, é o símbolo que nós usamos para dizer que uma coisa é diretamente proporcional, ok? Então agora eu estou vendo que a intensidade de cada componente da luz espalhada é proporcional ao inverso da quarta potência do comprimento de onda. Agora eu posso fazer a relação que ele pediu na questão. Que relação ele pediu, Carlos? Se você voltar para o enunciado, a relação que ele pediu é entre as intensidades dispersadas das luzes azul e vermelha. Então vamos dividir intensidade da luz azul sobre a intensidade da luz vermelha. Intensidade da luz azul, ó, a relação inversa com o comprimento de onda. 1 sobre comprimento de onda da azul à quarta potência, dividido por 1 sobre comprimento da onda vermelha à quarta potência. Lembrando da nossa aula de divisão de frações, que você encontra na aula Matemática Básica 4 para Física, na nossa playlist, você vai ver que essa vermelha passa para cima e o azul passa para baixo, porque quando eu inverto aqui, vermelha sobe e o azul fica embaixo. Só que isso aqui, gente, é uma propriedade da potenciação que a gente tem na nossa aula 5, lá do curso de Matemática Básica. Como o expoente é o mesmo, eu posso agrupar num só. Então fica comprimento de onda do vermelho sobre azul elevado à quarta potência. Ora, o do vermelho eu já tenho 720 e do azul eu também tenho 400. Quando eu divido, dá 1,8. 1,8 elevado à quarta potência. Então vamos continuar. Das propriedades da potenciação, você sabe que escrever 1,8 à quarta é a mesma coisa que escrever 1,8 ao quadrado vezes 1,8 ao quadrado. Só que o enunciado me disse que 1,8 ao quadrado é 3,24. Multiplicando 3,24 por 3,24, me daria aproximadamente 10,5. Então, a alternativa correta seria a letra E. Então, o que é que essa questão está me mostrando? A intensidade da luz azul dispersada no céu é 10 vezes a intensidade da luz dispersada vermelha. Carlos, então é por isso que o céu é azul? Sim, mas por que fica vermelho no entardecer? Vamos explicar isso em detalhes agora. Por que o céu é azul? Vamos lá. O céu é azul porque as partículas da atmosfera da Terra espalham os raios de luz em todas as direções. De fato, todas as cores são espalhadas. E você acabou de aprender comigo que a azul é a mais espalhada, porque é 10 vezes a vermelha. O espalhamento da luz vai depender do comprimento de onda da luz incidente, mas ele também depende das dimensões da partícula que estão em suspensão na atmosfera. As partículas muito pequenas espalham muito mais as luzes de baixo comprimento de onda.
que é o azul que nós acabamos de ver, enquanto partículas maiores espalham as outras. Então, nessa questão que acabamos de fazer, essa lei de Hartley já foi estabelecida porque se sabia que as partículas têm pequenas dimensões, tá? Então, deste modo, vamos lá comigo ver o que é que está acontecendo aí. Então, deixa eu só voltar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. A atmosfera é constituída principalmente de nitrogênio e oxigênio, né? A porcentagem de nitrogênio é muito alta, mais de 70%. E essas moléculas, coincidentemente, são muito menores do que o comprimento de onda de todas as radiações do espectro visível, que vai do vermelho até o violeta. Então, por ter menor comprimento de onda, que é a mais próxima do tamanho das moléculas, a luz violeta. Oxe, você não disse que era azul? É porque tem um detalhe. O violeta tem uma frequência maior que o azul. Aí você diz, oxe, e por que é que o céu então não é violeta? Por uma questão, gente, de sensibilidade. Os nossos olhos são mais sensíveis à luz azul do que à luz violeta. Tá certo? Então, é por este motivo, ó, só voltando para você ver, ó, a luz violeta é que sofre o maior espalhamento, mas percebemos que o céu é azul porque nossos olhos são mais sensíveis ao azul do que ao violeta. Quando você olha, a sensibilidade do nosso olho ao azul é maior do que o violeta. A nossa retina é projetada para isso. Eu vou aproveitar esse mesmo desenho e você percebe que o vermelho e o amarelo me dá quase 100% de sensibilidade. Carlos, será que é por isso que aquelas jaquetas, né, dos guardas rodoviários ou do pessoal que trabalha com trânsito é amarelo? Sim. A cor amarela é a cor que nosso olho tem mais sensibilidade, tanto o verde como o amarelo. Então é por isso que elas chamam tanta atenção. Tá bom? Certo, cara. Entendi. O lance do azul espalhado é porque as moléculas são do tamanho do comprimento de onda. Mas isso vai explicar o amanhecer e o entardecer? Tá. Olhe, por gentileza, a figura de baixo. A figura de baixo está mostrando o céu ao meio-dia, né? Então, quando o Sol está ao meio-dia, ele percorre essa parte da atmosfera aqui, ó. Tá vendo? É um trajeto curto. Só que no entardecer, devido à diagonal, a trajetória do Sol na atmosfera é uma distância bem maior do que ao meio-dia. Então, resumindo, ao entardecer, a luz percorre uma grande distância e ao meio-dia, uma pequena distância. Tá, e por que é que isso explica o vermelho? Vamos à explicação. Nesses horários, ou seja, ao entardecer, a luz percorre uma distância maior do que os outros horários. E nós já sabemos que, devido ao tamanho das moléculas, o azul é muito espalhado. Só que, como a distância é muito grande, ela está fora do nosso campo de visão. Então, esse azul espalhado faz com que a luz branca tenha pouco azul. E aí, me responda, se o azul foi embora, foi espalhado, o que é que sobrou para o nosso olho? Parabéns. As cores menos espalhadas, que é o vermelho. Tá bom? Então, tá aí uma questão muito interessante e eu deixo para você uma mensagem, porque o mundo hoje, né, gente, está tão negativo e vez por outra eu tenho que pedir para você pausar o vídeo e contemplar essa imagem linda e guardar essa frase com você. Não importa a cor do céu, quem faz o dia bonito é você. Carlão, você é poeta hoje, né? Não, é porque às vezes a gente precisa refletir um pouco sobre a nossa existência aqui na Terra, tá certo? E do mesmo modo, vem a grande pergunta. E as nuvens, cara? Por que é que elas são brancas? Olha o detalhe interessante. Nas nuvens existem gotículas que são muito maiores do que o comprimento de onda da luz. Moléculas de água, especificamente. E aí, essa dispersão vai ser por igual de todas as cores. Vermelho, laranja, violeta. Então, como todas as cores se dispersam por igual, porque as moléculas são muito grandes, aí reina a cor branca, que é a mistura de todas. Ok? Então, eu espero que essa questão possa ter lhe ajudado a tentar entender um pouco esse dia a dia da nossa vida, tá bom? Eu trago agora uma questão específica no contexto de escolas militares. Eu, particularmente, gosto dessa questão, embora ela tenha um nível alto, mas preste atenção.
A experiência de Thomas Young, realizada no início do século XIX, é considerada uma das experiências mais significativas da história da física. Então, para quem está elaborando uma prova, seja militar, Enem ou Olimpíadas, não pode deixar de considerar a beleza teórica do experimento de Thomas Young. Vamos contextualizar um pouco. Newton acreditava que a luz se comportava como partícula, a luz seria partícula. Thomas Young mostrou que, na realidade, a luz é onda em determinados contextos. Então, a experiência de Thomas Young mostra a natureza da luz, que seria, neste caso, ondas em vários fenômenos. Em estudos mais avançados de física moderna, se a luz é partícula ou onda, vai depender do experimento que você está fazendo com ela. Se você estiver fazendo experimentos envolvendo absorção e emissão de energia, como o efeito fotoelétrico, a luz vai ser partícula. Mas se você está realizando experimentos em que ocorra difração e interferência, ela é onda. E nessa questão, o fenômeno é difração e interferência. Então vamos à questão. No experimento de Thomas Young, também conhecido como experiência da fenda dupla, uma luz é difratada. Vamos explicar já já o que seria difratada, mas eu já vou dizer, é contornar obstáculos, por uma fenda F0 no anteparo A1. Em seguida, o feixe de ondas espalhado, ou que contornou o obstáculo, é novamente espalhado por outras duas fendas, F1 e F2, agora no anteparo 2, formando no anteparo 3 um padrão de interferência, constituído por franjas claras, que é a interferência construtiva, alternada por franjas escuras, que é a interferência destrutiva, conforme mostra a figura. É lógico que antes de assistir essa aula, eu sugiro que você baixe o nosso material que está aí embaixo, que eu disponibilizei para você, tanto os slides como o PDF. A questão agora fala de uma tal de interferência, Carlos, que são duas ondas se encontrando. Ok, vamos então mostrar a figura que é autoexplicativa. A luz sofre uma difração no primeiro anteparo, que só tem um buraco, e depois, quando chega aqui, ela sofre duas difrações, tanto no buraco de cima, fenda F1, como na fenda F2. Essas duas ondas vão percorrer distâncias diferentes até encontrar no anteparo 3, geralmente um filme fotográfico. Dependendo de como essas ondas cheguem aqui, luz com luz é interferência construtiva, ou seja, se duas cristas se encontram ou dois vales, há um reforço, interferência construtiva. Lembre que o fenômeno da interferência é como as ondas se encontram. Se eu encontrar crista com crista ou vale com vale, eu reforço a onda. Aí eu vou ter luz, interferência construtiva. Mas se nesse ponto P eu encontrar luz, crista com vale, é a interferência destrutiva, aí eu teria escuridão. Tá bom? É exatamente isso que se observa nesse experimento de Thomas Young. Então vamos continuar. A distância y que separa as franjas, deixa eu voltar na figurinha, ó, distância y é essa daqui, tá vendo? Que separa as franjas claras ou escuras do ponto central O, vistas sobre o anteparo 3, pode ser definida em função da distância D entre os anteparos. Essa aqui, gente, ó, essa distância D entre os anteparos aqui. Muito bem, cara, estou entendendo. E da distância D entre as fendas, F1 e F2 na sua figurinha. Essa distância Y pode-se demonstrar essa fórmula, pode-se demonstrar. Na nossa aula de fenômenos ondulatórios, em breve, eu vou fazer essa demonstração para você. Mas não vem ao caso aqui na nossa revisão, tá bom? Muito bem, cara, já sei qual é a fórmula que possa relacionar o Y com a distância D. Então, vamos lá. Em que n, nessa fórmula é o número de ordem da interferência. Observe que quando n é um número par, a gente tem interferência construtiva. Então, quando n for 0, 2, é tudo construtiva. E se n for ímpar, é destrutiva. Então, você vai alternando. Se n for 0, primeira construtiva. Se n for 1, que é o primeiro ímpar, destrutiva. Se n for 2, número par, segunda construtiva. N3, segunda destrutiva e assim sucessivamente. Lembre que construtiva é luz e destrutiva é escuridão. Lambda é o comprimento de onda da luz que se propaga nos percursos ópticos A e B. Em um experimento realizado por um aluno com certa luz monocromática, o que é uma luz monocromática, Carla? É uma luz que não sofre a dispersão, feita de uma só cor. Verificou-se que os valores D é 4 metros, a distância entre os anteparos, Dzinho 2 milímetros, a distância entre as fendas, e o Y,
a distância em que há a colisão com o anteparo 3, 1,8 milímetros. Assim, podemos afirmar que a luz utilizada foi. Então, veja que questão maravilhosa. Eu consigo descobrir qual luz eu utilizei a partir dos dados experimentais. Muito bem, Carlos. Então, vamos fazer a questão. A primeira coisa que eu quero discutir é exatamente a história das franjas claras e escuras. Toda vida que você tem um ponto mais alto, você tem interferência construtiva. Olha aqui esse ponto aqui construtiva, você vê que isso aqui é uma região clara, né? Ó, como eu estou colocando aqui de lado. E se você tem uma região em que não tem a amplitude, ó, ela está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, aí eu tenho escuridão. Tá certo? Então, a alternância de claro e escuro depende de como as ondas chegam lá no anteparo A3. Tá certo? Muito bem, Carla. Então, neste caso aqui, nesse ponto P, você teria uma interferência construtiva, luz ou destrutiva? Diga aí para mim. Parabéns, destrutiva. Por quê, Carlos? Porque a intensidade aqui foi praticamente zero, a escuridão. Esse comportamento das ondas está relacionado, gente, à claridade. Então, quanto mais amplitude eu tiver, mais claridade. Quanto menos amplitude, menos claridade. E se eu não tiver amplitude, é escuridão. Então, eu já tenho os dados. Dzinho é 2 milímetros. O Y na figura é 1,8 milímetros. O D vou transformar para milímetro, para ficar tudo em milímetro. Então, por favor, gente, 4 metros é 4.000 milímetros. Coloque outro M aí no seu material. Ok, então vamos lá. Primeira construtiva no meio, N igual a zero. Cadê as destrutivas, Carlos? Perfeito, as vizinhas, tanto para cima como para baixo. Primeira claridade, N igual a zero, que é o primeiro par. Primeira escuridão, N igual a 1, que é destrutiva. Esse de cima será o quê? Parabéns! Segunda construtiva, porque é a segunda amplitude que aparece. E a última, que é o que quer na questão. Veja, o ponto P está na destrutiva, N igual a 3, que é a segunda destrutiva. Então, para usar a fórmula, já tem todos os valores em milímetros a distância, para você encontrar o comprimento de onda em milímetro. E o N é igual a 3. Vamos usar a fórmula então, Carlos? Qual é a fórmula que nós vamos usar? A fórmula ela foi dada na questão, né? Vamos só voltar. A fórmula que foi dada é essa daqui. Logicamente, como ele quer o comprimento de onda, eu vou deixar para você fazer isolando o comprimento de onda. O 2D passa multiplicando o Y e o Nzinho e o D maiúsculo passa dividindo. Só substituir os valores. Repito, botei tudo em milímetros para que o comprimento de onda fosse em milímetros. Seria complicado transformar 2 milímetros para metro e 1,8 milímetros para metro. Então, é melhor trabalhar logo com milímetro, porque vai ficar mais fácil de fazer as contas. Então, substituir os valores com todas as distâncias em milímetros. 2 vezes 2 vezes 1,8, olha o comprimento y, 1,8 aí, tá vendo? Que é a distância aqui até o ponto de colisão. E aí, fazendo as continhas, em cima ficou 7,2, embaixo 12.000. Cuidado com a matemática básica agora, tá, Carlos? 12.000 eu vou escrever como 1,2 vezes 10 a quarta, para poder dividir 7,2 por 1,2, que dá 6. O 10 a quarta subiu negativo. As alternativas mostram o comprimento de onda em nanômetro. Então, eu preciso transformar agora milímetro para metro. Eu deixei tudo em milímetro, repito, porque esses valores eram muito pequenos para deixar em metro. Como é que eu transformo, Carlos? Milímetro para metro. Nada de decorar. Vamos lá. 1 metro tem quantos milímetros? 10 a terceira milímetros. Eu já ensinei você na nossa aula de matemática básica que se você inverter, troca o sinal do expoente. O milímetro fica 10 a menos 3. Então, no lugar do milímetro, olha aqui embaixo agora, eu vou colocar 10 a menos 3. Então, isso me dá 6 vezes 10 a menos 7 metros. E, como a questão fala em nanômetro, eu vou ter que dar um jeito de deixar 10 a menos 9. Então, você ainda lembra como é que eu faço para passar de 10 a menos 7 para 10 a menos 9? Sim, Carlos, eu lembro. Você anda duas casas aqui, porque a vírgula pressupõe-se que está aqui, fica 600. E o expoente menos 7 volta 2 unidades. Lembre que diminuir é voltar. E menos 9 é menor que menos 7. Eu voltei. Portanto, 600 vezes 10 a menos 9 metros. Mais 10 a menos 9 é nano. Lembra que é o Nzinho? 600 nanômetros. É só agora observar na tabela qual das cores tem 600 nanômetros. Vai ser o alaranjado, entre 590 e 620.
tá bom? Questão difícil, porém tornou-se fácil porque eu só fiz substituir os valores. Não se assuste às vezes com a questão sendo grande, tá bom? Eu queria apenas retomar difração e interferência. Como eu tinha dito no início da questão, o que é difração, Carlos? É a capacidade de uma onda contornar obstáculos. Então, essa onda, ao entrar na fenda, ela contorna o obstáculo, espalha, né, para cima e para baixo. Então, ocorreu difração aqui no S0 e em S1 e S2, tá bom? Uma coisa muito importante sobre a difração. Carlos, sempre vai ocorrer a difração? Não. Anote aí que é muito importante. A difração somente vai ocorrer, ou pelo menos ser perceptível, quando o comprimento de onda da onda é comparável à largura do buraco, à largura da fenda. Então, vamos ver se eu entendi. Quando Thomas Young fez o experimento, ele fez o experimento usando um buraco muito pequenininho. Por isso que ele observou a difração. Isaac Newton já tentou fazer esse experimento, mas ele botou o buraco muito grande. Se o buraco for grande, o comprimento de onda não fica do mesmo tamanho do buraco. E ele não observou a difração. Por isso que Newton achava que a luz era partícula, porque a difração só ocorre para ondas. Então, repetindo, por que o experimento de Thomas Young foi importante? Porque Thomas Young mostrou à comunidade científica que a luz sofre difração. E só quem pode sofrer difração, já que é um fenômeno ondulatório, são as ondas. O buraco precisava ser pequeno, que foi o que aconteceu no experimento de Thomas Young, tá bom? E se esse comprimento de onda for maior que o buraco, maior será a difração. E isso ocorre justamente para a luz porque ela é na ordem de milímetros. 740 nanômetros, gente, é um número muito pequeno, 10 a menos 9, tá certo? Então, difração ocorreu porque o comprimento de onda da luz foi maior que o tamanho do buraco, ou comparável ao tamanho do buraco. Tá? Existe uma confusão aí em alguns livros de física. Comparável ou ser maior que o obstáculo, ocorre difração. Se for menor, o comprimento de onda for menor que o obstáculo, que é o que acontecia com Newton, a difração nem é perceptível às vezes. E a interferência, que também ocorre nesse experimento, as ondas vão percorrer distâncias diferentes a partir de F1 e F2. Dependendo da diferença de percurso, eu vejo se aqui tem luz ou escuridão. Observe nesse desenho esquemático. A primeira fonte, a linha cheia, gente, é crista e a linha pontilhada é vale. Então, se você observar esse desenho com muita atenção, dá uma pausa aí no vídeo. Pronto, observou? Então vamos lá. Essa onda emitida por F1, aqui é uma crista. Ó, tá vendo que a onda emitida por F1 é uma linha cheia, é uma crista. E a onda emitida por F2 nesse ponto é um vale. Então, neste ponto aqui, está tendo crista com vale. Teria uma interferência destrutiva. Seria uma região de escuridão lá no experimento de Young. Tá certo? Outro fenômeno que se observa interferências são as bolhas de sabão, né? Às vezes elas ficam coloridas, né, na atmosfera. Que lindo, Carlos. E também é o fenômeno da interferência. A luz refletida, que é essa aqui que bateu azul, refletiu a verde, ela cruza com a marrom. Uma sofreu reflexão e a outra entrou e voltou. Então, a marrom percorre uma distância maior que a verde. Dependendo da diferença de distância, eu terei diferentes frequências e aí eu vejo as diferentes cores. Tá bom? Então, uma questão muito interessante é a questão 3, onde é o experimento que definiu que a luz é onda, porque se observou difração e interferência. Para que tenha se observado isso, o buraco é comparável ao comprimento de onda e Newton não fez isso. Tá bom? Muito bem, Carlos. Gostei, questãozinha puxada, né, Carlos? Mas é assim mesmo, gente. Às vezes os sonhos trazem consigo grandes desafios. Então vamos agora a uma questão também de ondulatória muito interessante. O Conselho Nacional de Trânsito recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação, em nível sonoro não superior a 80 decibéis.
medido a 7 metros de distância do veículo. Veja que é uma questão muito semelhante ao padrão Enem e também escolas militares que gostam de puxar um pouquinho, às vezes, matemática. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual, ou seja, um ponto material, e isotrópica, ou seja, espalha o som em todas as direções, que emite ondas sonoras esféricas, né? Assinala a alternativa correta. Gente, isotrópica é que ele não perde as suas características físicas, tá bom? Assinala a alternativa correta que indica a potência mínima que ela deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Deu a intensidade mínima perceptível para o ouvido humano, 10 a menos 12 watts por metro quadrado, e π aproximadamente 3. Está aí a fonte lá do CONTRAN. É provável que talvez ele dê as fórmulas para você, mas não vou arriscar. Então, a gente precisa fazer um resgate das fórmulas que relaciona decibéis, intensidade e potência. Foi dado que o nível sonoro, que é representado pela letra S, é 80 decibéis, a intensidade mínima de referência 10 a menos 12, o mínimo que seu ouvido consegue captar, e a relação entre decibéis e intensidade é uma relação logarítmica. Ai, calma, gente, calma. Tem no meu canal Matemática mais de 30 questões de logaritmo para você. Dá uma olhada lá que é bem legal. Então, o nível sonoro é 10 vezes o log da base 10 de I sobre 0. Onde S é o nível sonoro, nesse caso seria 80. I0 é a intensidade sonora mínima, tabelado, esse valor é dado a você 10 a menos 12. E I é a intensidade no ponto considerado. Neste caso aí, aqueles 7 metros que ele disse na questão. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer inicialmente? É calcular essa intensidade sonora substituindo os valores. S é 80 decibéis. E 0 é 10 a menos 12. Então, vamos devagarinho, já que você não lembra de log. Se a mula é igual ao jumento, o jumento é igual à mula. É o quê, homem? Eu faço isso no meu curso de matemática básica. Se o lado esquerdo é igual ao lado direito, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Carlos, o que é que você vai fazer agora? O 10 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando o log. 80 dividido por 10 dá 8. E é aqui que eu preciso que você resgate o estudo do log. Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Em logaritmo, o que está no meio é igual à base elevada ao resultado. Cara, liga de novo para não ter que voltar ao vídeo. O que está no meio é igual à base elevada ao resultado. Portanto, I sobre 10 a menos 12, que é o que está no meio, é a base elevada ao resultado, 10 à oitava. E aqui de lado já é a resposta, porque esse 10 a menos 12 que está dividindo, ele passa multiplicando para o outro lado. E ao passar multiplicando, cuidado, não troca o sinal do expoente, fica menos 12. Aí menos 12 mais 8, menos 4. Essa é a intensidade do som naquela distância dos 7 metros. Perfeito, Carlos. E tendo a intensidade e a distância, tem como calcular a potência? Tem. Essa fórmula é uma fórmula que você tem que ter cuidado. Ondas esféricas, ela formam uma área de uma superfície esférica. Se você gosta de matemática, a área de uma superfície esférica é 4π vezes o raio ao quadrado. Né? Lá da matemática, a área de uma superfície esférica, que é onde a onda vai atingir toda a área, e o raio eu chamei de d, porque é a distância, que é o raio. Substituindo os valores, né? 10 a menos 4 é igual a P dividido por 4 vezes 3, que é o π, que ele pediu para aproximar, e a distância 7 metros. Então, cuidado com a matemática aqui, 10 a menos 4 é P dividido. Primeiro, a potência. Se você multiplicar 4 por 3 por 49, eu garanto que dá 588, vezes 10 a menos 4. E se você observar as alternativas, o que foi que ele fez? Ele escreveu em notação científica. Notação científica, gente, que a gente vai retomar depois uma aula específica misturando com algarismos significativos, é sempre escrever a base, aliás, o número que acompanha a base entre 1 e 10. Então, 588 para 5,88, eu voltei 2 casas para ficar entre 1 e 10. O expoente, que é menos 4, aumenta 2 unidades, menos 2. E aí, letra A. E é importante que você veja como é fantástica a nossa estrutura auditiva. Galera, esse é um gráfico muito interessante. Não pediu na questão, mas eu quero explicar algumas coisas sobre ele. Essa região cinza
é a região em que você consegue escutar, ó, faixa de audibilidade média do ouvido humano. Tudo que está na região cinza você consegue escutar. Então, se por acaso você pegar uma questão e alguém diga a você, uma frequência de 100 Hz é escutada por todas as pessoas, dê uma olhadinha no gráfico, ó, 100 Hz, não. Porque 100 Hz eu só consigo escutar quando eu tiver no nível sonoro próximo a 40. Deixa eu tentar colocar aqui para você. Você está vendo o mouse passando, gente? Ó, o mouse aqui, ó. Então, 100 Hz só é perceptível pertinho de 40 decibéis. Então, para saber se você está escutando algo, você precisa conhecer a frequência do som e também os decibéis. Ok? E uma outra coisa importante sobre esse gráfico. Você escuta mais do que você fala. É por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma só boca? Provavelmente sim. Nunca esqueça disso. A frequência da fala não é igual à frequência que você consegue escutar. Então, a pessoa só consegue falar entre frequências que vão de 200 até próximo a 10 mil. Carlos não sabia disso não, que interessante. Para você ver como é fantástico o nosso corpo. A região da fala inclui frequências que vão de 200 até 1000. Mas, por mecanismos fisiológicos internos do nosso ouvido, nós conseguimos ampliar a audição do que se fala. Então, veja, a região da fala é muito menor do que a região da audição humana. Interessante, né, Carlos? E você percebeu que, independente dos decibéis, entre 20 e 20 mil é que você consegue escutar. Ninguém consegue escutar uma frequência maior que 20 mil, ser humano. Os morcegos conseguem, o ser humano não. Então, a nossa faixa de audição está entre 20 e 20 mil Hz. Só adiantando que 20 seria o som grave, fechado, e 20 mil o som agudo, aquele escandaloso, tá certo? Mas nem toda frequência é perceptível, depende dos decibéis. Gaste um tempinho analisando esse gráfico aí, tá bom? Então, depois dessa enxurrada de ondas, vamos agora à ótica geométrica, nossa questão 5. E aí, está gostando da aula? Vá botando aí o compartilhamento se você está assistindo a aula ao vivo agora, tá bom? O gráfico da figura 1 representa a intensidade da radiação transmitida, ou seja, o que passa, ou refratada, curva T, e a intensidade da radiação refletida, aquilo que bate e volta. Quando você se olha no espelho, a luz está sendo refletida. Quando você olha através de um vidro dentro de uma vitrine, ela está sendo refratada, que depende do ângulo de incidência da luz numa superfície plana de vidro transparente. A figura 2 mostra 3 direções possíveis, 1, 2 e 3, pelas quais o observador olha para uma vitrine plana de um vidro transparente. Carlos, não estou entendendo não. Então, mesmo olhando para o vidro, ele pode refletir? Sim. Se você tiver à noite na sua casa com uma janela que dê para o meio externo, ao acender a luz, aquele vidro funciona como um espelho. Você percebeu isso já? Vamos explicar o que está acontecendo aqui. Gente, gosto também muito dessa questão porque ela bota o aluno para interpretar gráficos. Eu vou gastar um pouquinho de tempo para dar uma analisada nesse gráfico. Esse gráfico me mostra que a intensidade da radiação depende do ângulo de incidência. T é o que é transmitido, é o que eu consigo ver através do vidro. E R é o que bate e volta, é o que eu vejo a si mesmo. Então, luz refletida é aquela em que eu olho, bate e eu vejo a minha própria imagem. Luz transmitida é o que eu vejo dentro de uma vitrine. Percebeu? E aí é interessante você observar que quando o ângulo é pequeno, a maior parte da luz é transmitida. Então, se eu olho para uma vitrine com ângulos pequenos, por favor, esse ângulo é com a normal, né? Esse pontilhado aqui. Lembra que a normal forma 90 graus? Então, se eu pegar ângulos pequenos, por exemplo, na situação 1, ângulos pequenos seria mais ou menos nessa região. A maior parte eu consigo ver o que está através de uma vitrine. Se eu pegar ângulos grandes, por exemplo, aqui o 3, ó, eu vou ter maior parte refletida, vou ver a si mesmo. Calma, vamos discutir isso, que eu fiz até uma figurazinha, tirei umas fotos para você, tá bom? Vamos ver o que é que ele quer. Ele quer o que na questão? Comparando as duas figuras, pode-se concluir
que esse observador vê melhor o que está dentro da vitrine. Atenção, ele vai ver melhor o que está dentro da vitrine, é o que é transmitido. Quando olha em que direção? Olha o que eu fiz para você. Eu peguei logo a parte azul, que corresponde ao ângulo 3. Ângulos grandes. Você está vendo que essa jovem ela está praticamente vendo a si mesma. Ela tem dificuldade de ver o que está dentro da vitrine. Ela fica botando a mão. Então, essa situação que você está vendo aqui, que é uma cortesia lá da Deposit Fotos, muita foto interessante, ó, essa jovem vê a si mesma. Essa situação é uma situação que equivale a 3, ver-se a si mesmo, ou seja, tem até uma redundância, né? Ver a si mesmo, desculpem. Para ângulos grandes, eu coloquei aqui, por exemplo, um ângulo de 80 graus. Então, essa situação aqui seria equivalente a ângulos próximos da região 3, que é o ângulo com a normal, o ângulo de 80 graus. Agora, veja a região amarela. A região amarela seria essas jovens aqui contemplando as últimas roupas da moda. Elas não estão vendo a si mesmo. Elas estão vendo praticamente o que está dentro da vitrine, ou seja, tudo está sendo praticamente transmitido. Então, essa situação amarela aqui corresponde a um ângulo pequeno de 10 graus, ok? Então, eu vejo melhor o que está dentro da vitrine quando eu olho na direção 1. E eu vejo que o vidro reflete quando eu olho na direção 3, que é, então, a nossa resposta. Comparando as duas figuras, pode-se concluir que esse observador vê melhor o que está dentro da vitrine quando olha na direção 1. Vê melhor o que está dentro da vitrine é o que é transmitido, é a situação 1. E vê melhor o que reflete, ou seja, a si mesmo, quando eu olho na direção 3. Existe uma coisa muito interessante sobre isso, gente. Não sei se, dependendo da sua idade, se você tem acima de 40 anos, você presenciou em alguns parques ou em circos a monga, a mulher macaco. É um experimento que, inclusive, nós fizemos lá no Campus Macau e vamos fazer em breve aí no Campus Lages, que é um experimento em que se consegue ver uma transformação de uma mulher em um macaco. Na realidade, a mulher ocupa uma posição dentro dessa montagem aqui e alguém vestido de macaco, evidentemente, está aqui. Então, olha só, quando apenas a lâmpada em que a mulher está acesa e a outra lâmpada apagada, as pessoas veem praticamente a mulher. A maior parte da luz é transmitida. Lâmpada acesa e lâmpada apagada. Agora, o que é que acontece, na sua opinião, se eu apagar a lâmpada onde a mulher está e acender a lâmpada do gorila? Parabéns. A maior parte da luz é refletida e a imagem do gorila é superposta da mulher. Ou seja, as pessoas, né, com aquela voz de locutor, ela é monga, a mulher é macaco. Eita, Carlão, você dá para ser locutor. Pois é, o pessoal quer que eu faça a vinheta. Então, ó, esse é um exemplo da importância da reflexão e da refração. Tá bom? Então, uma questão realmente muito bonita. Carlos, vamos agora falar um pouquinho de eletricidade, né, Carlos? Vamos entrar no mundo da eletrostática. Gente, eu trouxe essa questão lá da PUC São Paulo. A nossa amiga Brenda aí, que vai fazer muitos vestibulares lá em São Paulo, então vamos comigo. A figura esquematiza o experimento de Robert Millikan para obtenção da valor da carga do elétron. Esse experimento, assim como o de Thomas Young, também é muito importante da física, porque ele mostrou que a carga do elétron é quantizada, ou seja, ela é formada por múltiplos valores da carga elementar. O vaporizador borrifa gotas de óleo extremamente pequenas, que no seu processo de formação são eletrizadas, e ao passar por um pequeno buraco, ficam sujeitas a um campo elétrico uniforme, estabelecido entre as placas A e B, mostradas na figura. Então tá aí, gente. Ele borrifou gotas de óleo, essas gotas vêm para cá e ficam em equilíbrio. O Millikan, observando através da luneta, percebeu isso. Variando adequadamente a tensão entre as placas, o positivo e o negativo, que você está com a figurinha aí com você, Millikan conseguiu estabelecer uma situação na qual a gotícula mantinha-se em equilíbrio. Galera, importante, equilíbrio em física, lembra o quê? Já já eu digo. Conseguiu medir cargas de milhares de gotículas e concluiu que os valores eram sempre múltiplos de um valor mínimo, chamado carga elementar, ou seja, a carga em módulo do elétron, já que o elétron é negativo. Esse valor é muito pequeno, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb.
Em uma aproximação da investigação descrita, pode-se considerar que uma gotícula de massa 1,2 vezes 10 a menos 12 kg atingiu o equilíbrio entre as placas que estão separadas de apenas 1,6 centímetros, estando sujeito apenas à ação de dois campos, o elétrico, que vai criar a força elétrica, e o gravitacional, que vai criar a força-peso. Supondo que entre as placas se estabeleça uma tensão ou diferença de potencial, ou DDP, ou voltagem, tudo sinônimos, de 6,0 vezes 10 ao quadrado volts, ele quer saber quantos elétrons estavam em excesso na gotícula. Já que ela estava eletrizada, tem uma diferença entre número de prótons e número de elétrons. Está aí as alternativas e vamos então fazer a questão. Galera, anota essa fórmula que já tinha sido evidenciada na nossa revisão Enem, edição 1, uma questão muito interessante sobre a célula, a membrana plasmática que tem um campo elétrico uniforme. Revise essa questão lá na nossa revisão 1. A relação entre campo elétrico uniforme e a tensão é a seguinte. A tensão ou diferença de potencial é campo elétrico vezes a distância. Então, o campo elétrico é a diferença de potencial sobre a distância. Fórmula muito importante quando você tem um campo elétrico uniforme. Tá bom? Então, se eu quiser saber o valor desse campo elétrico, eu divido a diferença de potencial, positivo e negativo, pela distância entre as placas. Certo, Carlos? Entendi. O campo elétrico, né, Carlos? Só lembrando, anote aí, ele sempre vai do positivo para o negativo no campo elétrico uniforme. Campo elétrico sempre vai do positivo para o negativo, porque a carga positiva, todo mundo está feliz. Campo de afastamento. E a carga negativa, tristeza, aproximação, entra no negativo. E a outra relação que a gente precisa entender, gente, é que como a gota está em equilíbrio pela primeira lei de Newton. Galera, anote aí. Equilíbrio de uma gota, repouso ou movimento retilíneo uniforme, força resultante igual a zero, primeira lei de Newton. A força elétrica sobre ela é igual ao peso. O detalhe muito importante, que já tínhamos evidenciado na nossa revisão Enem, edição 5, né, naquela questão lá do espectrômetro de massa, na nossa revisão 5, é que como a carga é negativa, gente, a força e o campo têm sentidos contrários. Anote aí, quando a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos contrários. Então, a força elétrica é para cima e o campo elétrico é para baixo. Por quê? Porque a carga é negativa. Já o peso não, é sempre para baixo, porque a gravidade é para baixo e a massa é sempre positiva. Deste modo, força elétrica é igual ao peso. Você ainda lembra qual é a fórmula da força elétrica? Carga vezes o campo elétrico. Carla, é muita informação, é. Mas você deve estar anotando aí em um caderno e tirando a dúvida aí comigo na hora que você precisar, tá? Então, a força elétrica, eu pego o valor da carga e multiplico pelo campo elétrico. E o peso, você já sabe, é massa vezes gravidade. Aqui eu coloquei o nome de quem é quem. Bom, só que aí vem aquele detalhe. Lembra, gente, que essa carga elétrica, na realidade, vai ser o número de partículas em excesso vezes a carga de um elétron, porque a gota ela está eletrizada. Então, ela tem um número de elétrons maior do que o número de prótons, porque é negativa. E se você quiser saber a carga total dela, é só pegar o número de elétrons que ela tem a mais e multiplicar pela carga de um elétron, que é o E. Né? E eu chamei de carga de um elétron. Então, no lugar do Q, que é a carga total da gota, em excesso, é N vezes E. Então, eu vou substituir aqui, ó, N vezes E no lugar de Q. E de quebra, eu também vou substituir o que eu já fiz agora há pouco, o campo elétrico. Eu fiz um resumozinho para você para não complicar tanto. Ó. Eu já tinha feito isso, que o campo elétrico é a tensão pela distância, e acabei de ver agora que a carga em excesso na gota é o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Você concorda que é isso, gente? Porque se você tem um elétron e multiplicar por N, que é a quantidade, você tem a carga total. Carlos, acho que eu entendi. Eu vou substituir aqui, ó, a carga por N vezes E e o campo elétrico por U sobre D. Vou fazer para você, tá certo? Carlos, que legal, muito show. N vezes E, U sobre D igual a M vezes G. N é o número de elétrons, né? U é a tensão, M é a massa. Bom, e agora o que é que eu vou fazer? Cuidado agora, tá, gente? Eu vou isolar o N de navio, o número de elétrons. Olha o que foi que eu fiz. O D que estava dividindo passou multiplicando. E o E vezes U que estava aqui em cima passou dividindo. U vezes E. Eu vou agora apenas substituir os valores que já foram dados na questão. A massa foi dada, a gravidade foi dada,
A distância vou transformar para metro, porque está em metros por segundo ao quadrado. Mas, cara, naquela questão de antes você deixou tudo em milímetro. É, porque ali, gente, eu estava achando o comprimento de onda em milímetro. E aqui eu estou trabalhando com o sistema internacional, então eu preciso transformar a distância para metro. Como é que transforma centímetro para metro? Olha para mim. Se 1 metro, por favor, né? Se 1 metro tem 10 ao quadrado centímetros, 1 centímetro tem 10 a menos 2. Ah, entendi. A tensão foi dada e a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. Com aquela formulazinha que você tem, é só fazer conta agora. A massazinha é 1,2 vezes 10 a menos 12, a gravidade é 10, a distância 1,6 vezes 10 a menos 2. A tensão 6 vezes 10 ao quadrado e a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. Não continue. Pause o vídeo e verifique se os valores estão batendo. Galera, o que é que eu faço aqui? Posso cortar 1,6 com 1,6 e vou multiplicar os números. Ó, 1,2 vezes 10 e aqui eu juntei 10 a menos 12 com 10 a menos 2. E aqui embaixo, 6 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 19. 1,2 vezes 10, do Sanderson, dá 12. Conservo a base e somo menos 14. Cuidado, menos 12 mais menos 2, menos 14. E aqui embaixo, menos 17. Galera, o que eu faço aqui? Toda potência de expoente negativo ao subir, troca o sinal. Carlos, o 6 não pode subir, não? Não. Só quem sobe na vida são as potências. E você é uma potência. Então, subiu 10 a 17. Carlos, e agora? Eu vou dividir 12 por 6. E aqui, propriedade das potências, conserva a base e soma os expoentes, 2 vezes 10 a terceira, portanto, letra A. Carlos, gostei da questão, né? Uma questão interessante que envolve leis de Newton e envolve também a parte de eletrostática. Carlos, muito bem. Vamos então à nossa questão 7, entrando agora em eletrodinâmica. O diagrama a seguir mostra parte do circuito elétrico de um automóvel nacional. Nele, encontram-se representados a bateria de 12 volts, os faróis, o motor de arranque e duas... Isso aí é gente ligando, tirando dúvida, viu, gente? A aula ao vivo é assim mesmo. E duas chaves de acionamento elétrico. C1 representa o interruptor que liga e desliga os faróis. E C2 representa a chave de ignição ou de partida do automóvel. Está aí o nosso desenho. Interessantíssima essa questão da UNB. Caiu também no ITA, viu, pessoal de escola militar. Então, nós temos aqui o gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 0,02 ohms. Um voltímetro, que vai medir a tensão fornecida pelo gerador. O motor de arranque, que é quando você liga a chave, com a sua chave, C2. E os faróis, que é quando você também aciona os faróis. E o amperímetro, que vai registrar, gente, a corrente elétrica que está passando pelos faróis. Tá? Então, vamos lá. Quando apenas os faróis estão ligados, a corrente elétrica de aproximadamente 12 amperes que circula pelo circuito faz com que eles brilhem normalmente. Todavia, quando a chave C2 é fechada, o motor de arranque, para girar o eixo do motor, que está parado, solicita da bateria uma corrente bem elevada de 212,4 amperes. Galera, essa alta corrente só é possível por uma coisa chamada alternador, usando princípios do eletromagnetismo. Nesse momento, a diferença de potencial ou tensão medida pelo voltímetro, aquele que está lá no gerador, sofre uma redução. E o amperímetro, que outrora marcara 12 amperes, quando apenas os faróis estavam ligados, agora vai indicar uma corrente menor, o que significa, evidentemente, que o farol perdeu um pouquinho do brilho. Se o seu carro é um pouquinho mais antigo, né, porque os modernos já fazem uma retificação, você sabe que quando eu ligo a chave, os faróis perdem um pouco do brilho, está aí justificado nessa questão. Sabendo que a resistência interna da bateria, como já vimos, é 0,02 ohms, e considerando que os instrumentos de medição não interferem nas grandezas elétricas do circuito, podemos afirmar que a tensão indicada pelo voltímetro, quando as duas chaves estão fechadas, é... Galera, é uma questão do enunciado longo e se o aluno não prestar atenção, ele não faz. Acreditem, a situação inicial de apenas quando os faróis estão ligados é essa aqui. E ela não vai ser importante para fazer a questão. Oxe, Carlos, como é que você sabe? Porque ele quer saber quando eu ligo as duas chaves. Então, essa situação inicial é só para o aluno se tocar que os faróis estão funcionando normalmente, submetidos a uma corrente de 12 amperes. Porque quando você analisa o circuito, ó, essa corrente de 12 amperes passa pelo farol e o amperímetro indica. Mas, segundo a questão,
O que acontece quando eu também aciono a chave C2? As duas ligadas, você já leu no enunciado. Vai acontecer o quê? O motor de arranque pede 212,4 a bateria e os faróis, que antes era 12, agora é percorrido por 7,6. Então eu pergunto a você, o que é que acontece com a corrente elétrica fornecida pela bateria quando os dois estão ligados? Pense aí comigo o que é que vai acontecer nessa situação final. É só fazer a conservação da carga elétrica. Porque veja, gente, se tem uma corrente passando pelos faróis de 7,6 e uma corrente passando pelo motor arranque de 212,4, quem deu essa corrente foi a bateria. A bateria, então, vai fornecer 220 amperes. Sim, parte vai para os faróis, que é 7,6, e parte vai para o motor de arranque, que é 212,4. Então, a corrente elétrica fornecida pelo gerador, pela bateria, foi 220 amperes. E isso faz com que eu consiga resolver a questão, porque se tornou fácil agora. O que a questão quer? A tensão fornecida pela bateria. Sim, a indicação do voltímetro, o voltímetro está ligado entre os terminais do gerador. E você sabe que a tensão fornecida pelo gerador, anote aí a fórmula, a equação do gerador. É a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente total. Por que corrente total? Porque a bateria fornece 220 no total. A soma do que foi para os faróis com o que foi para o motor de arranque. Substituindo, 12, que é a força eletromotriz da bateria, ou do gerador, menos resistência interna 0,02 vezes 220. Fez a conta, gente? 12 menos 4,4, 7,6 volts. Alternativa D. Parabéns ao NP. Questão belíssima. Não deixe de revisar, estou com um pressentimento muito forte nessa questão. Ok? Então, continuamos nesse mundo maravilhoso da eletrodinâmica. E agora, mais uma questão para a escola militar em homenagem a vocês, essa aula de hoje. Através da curva tempo-corrente de um fusível, figura 1, pode-se determinar o tempo necessário para que ele derreta e assim desligue o circuito onde está inserido. Então, gente, esse gráfico me mostra algo muito importante. O fusível só derrete quando ele está dentro do gráfico. Deixa eu explicar melhor. Para uma corrente, por exemplo, aqui de 5 amperes, o fusível vai derreter em 0,1 segundo. Para uma corrente, por exemplo, de 3 amperes, ele vai derreter em 1 segundo. Mas para uma corrente de 1 ampere, ele não derrete. Por quê? Porque não tem gráfico acima de 1 ampere. Ah, entendi, Carla. Então, o fusível só vai derreter, protegendo o circuito, para correntes maiores que 2. Você entendeu? Ok, Carla, entendi. Muito bom mesmo. Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. A figura 2 mostra o circuito elétrico simplificado de um automóvel, composto por uma bateria ideal, de força eletromotriz ideal Epson, ou E, como a gente viu agora há pouco, igual a 12 volts. Duas lâmpadas LF, cujas resistências elétricas são ômicas, ou seja, constantes, né? E iguais a 6 ohms cada uma. Completam o circuito outras duas lâmpadas LM, também ômicas, que têm resistências elétricas 3 ohms cada. E além do fusível e da chave inicialmente aberta, grife isso, inicialmente aberta. Então, esse é o esquema do funcionamento da parte elétrica de um automóvel, onde esse fusível pode ou não derreter, dependendo da corrente que passe por ele. Aqui está a chave e as resistências das lâmpadas que foram fornecidas. A partir do instante em que a chave for fechada, o que é que acontece com as lâmpadas LF? Apagarão depois de 1 segundo, ou seja, o fusível queima, porque ela só apaga se o fusível queimar. Elas permanecem acesas por apenas meio segundo, terão seu brilho aumentado, mas não apagarão, ou seja, a corrente vai aumentar, mas não vai derreter o fusível, ou continuarão a brilhar com a mesma intensidade e não apagarão, ou seja, a corrente fica a mesma. Então, vamos entender essa questão um pouco confusa no enunciado. Eu tinha uma chave aberta. Quando eu fechei a chave, o que é que vai acontecer com as lâmpadas LF? É isso que ele quer. Então, vamos analisar a situação inicial. A situação inicial fiz para você. Chave aberta, não vai passar corrente pelas lâmpadas LM. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho dois resistores em série.
caminho único, 6 mais 6. Como já vimos na aula anterior da revisão, lei de Pauli. Carlos, quando é que eu uso essa tal de lei de Pauli? É um circuito simples fechado, ou seja, uma figura fechada. Eu consigo calcular muito fácil a corrente. Eu pego a força eletromotriz e divido tudo quanto for resistência em série. Carlos, diga de novo que eu gostei. Corrente elétrica pode ser encontrada quando tem um gerador, dividindo a força eletromotriz do gerador por todas as resistências em caminho único. Então, eu vou dividir 12, que é a força eletromotriz, pelas duas resistências das lâmpadas que estão funcionando, porque a chave está aberta, 6 mais 6, 12. Então, a corrente elétrica que passa com a chave aberta é 1 ampere. E observe que com a chave aberta, o fusível não derrete. Por quê? Porque ficou fora do gráfico. Ixi, cara, que massa! Então, com a chave aberta, o fusível nunca vai derreter. Exato. Porque a corrente de 1 ampere não tem tempo para derreter o fusível. Agora, a pergunta é, e se eu fechar a chave? Então, se eu fechar a chave, gente, agora eu tenho um circuito com 4 resistores. E aí eu preciso resolver logo a resistência equivalente, porque eles estão em paralelo. Carlos, como é que eu sei que está em paralelo? Um ao lado do outro, né? Certo. E como é que eu faço para encontrar a resistência equivalente em paralelo, hein? Anote aí. Tem a nossa revisão 4. Resistor equivalente em paralelo, produto pela soma, quando eu tenho 2 resistores apenas. Oxe, mas aqui não tem 4? É, mas calma. Observe que 6 e 6 estão em série. E 3 e 3 também estão em série. E esse R1 aqui é o resultado de 6 e 6 em série, que dá 12. Ah, entendi, Carlos. Você faz a equivalente dos dois em série e deu 12. E faz a equivalente de 2 em série, 3 e 3, que dá 6. Ah, então ficou 12 e 6. Aí ficou em paralelo. Ah, entendi. R1 é equivalente em série de 6 e 6, que é 12. E R2 é equivalente em série de 3 em 3. Fez a continha, Carlos? 12 vezes 6. Bora, Carlito, se anime, rapaz. Você está com sono? Dividido por 12 mais 6. Fiz a continha, resistência equivalente, 4 ohms. Ou seja, gente, esses 4 resistores aqui equivalem apenas a um resistor equivalente de 4. Ei, Carlos, lei de Pauli, né? Ei, você está de parabéns, viu? Está acompanhando as aulas. Para calcular essa corrente agora, eu pego 12 e divido por 4. Só tem uma resistência, né, gente? Porque eu já fiz a equivalente. A corrente deu 3 amperes. E aí, gente? Uma corrente de 3 amperes, o fusível queima? O que é que você acha? Olha para o gráfico. 3 amperes, fusível queima. Queima após 1 segundo. Então, gente, depois de 1 segundo de funcionamento do circuito, as lâmpadas vão apagar. Por quê? Porque ao queimar-se o fusível, não passa corrente elétrica por circuito. Então, as lâmpadas apagarão depois de 1 segundo. Não só elas, as outras duas também apagam. Por quê? Porque o fusível está em série com o circuito. Eu vou voltar para mostrar isso aqui, que é necessário que eu mostre a você, tá, gente? Para não gerar dúvidas. Ó, o circuito aqui, esse fusível aqui está em série, tá vendo? Ó? Como ele está em série, caminho único. Se ele derreter ou queimar, nunca vai passar energia para o circuito. Então, todas as lâmpadas da questão apagarão. Carlos, que questão maravilhosa é. Você que está nessa aula especial aí para o nosso curso que começa daqui a pouquinho, está vendo como é importante a gente fazer revisão de física. Chegamos agora à parte de mecânica. Vamos navegar agora nessa última parte da aula pela mecânica. Questão da FUVEST. Um passageiro, estando junto à janela e olhando numa direção perpendicular da trajetória do avião, o passageiro nota que a ponta da asa esquerda do avião tangencia a linha do horizonte, como mostra a figura A. O piloto anuncia que, devido a um problema técnico, o avião fará uma curva de 180 graus para retornar ao ponto de partida. Durante a curva, o avião se inclina para a esquerda de um ângulo de 30 graus, sem que haja alterações no módulo de sua velocidade e na sua altura. Eita, Carlos, que anunciado, hein, Carlos? Que anunciado. Então, vamos voltar. O que é que ele diz? O passageiro, olhando sempre na direção perpendicular da velocidade do avião, observa que a ponta da asa esquerda permanece durante toda a curva apontando para um pequeno rochedo
que está aflorando lá no mar, como representado na figura B. Percebe, então, que com suas observações e alguns conhecimentos de física que adquiriu no ensino médio, pode estimar o raio da trajetória semicircular. Galera, é uma questão que tem um enunciado que eles poderiam facilitar um pouco mais, trazendo uma figura mais contextualizada. Eu, particularmente, tenho essa crítica a fazer a essa questão. Ela poderia ter facilitado um pouco mais para o aluno, sendo mais claro do que estava acontecendo. Mas acredita-se que ele faça parte da interpretação. Então, o avião, na figura A, ele vê a linha do horizonte e, de repente, o avião faz uma curva. E, ao fazer a curva, né, gente, ele agora vê uma pedra que antes não via na figura A. Muito bem, deu a tangente de 30, a gravidade. As distâncias são desprezíveis em relação ao avião. Aliás, o avião é desprezível em relação às distâncias envolvidas. E ele quer saber a altura do avião. Galera, eu sinceramente acredito que essa figura deveria ter vindo. Isso não veio no enunciado, né? Mas com essa figura teria ficado mais claro o que a questão quer. Então a questão oficialmente é isso que está acontecendo. Olha que avião bonito eu consegui para você, né? Foi da Imagens Moldes. Então esse avião inclinou de 30 graus em relação ao horizonte. E quais são as forças que atuam no avião, gente? Tem a força peso e essa força S, que eu chamei de força de sustentação exercida pelo ar, ela é decorrente da diferença de pressão pela equação de Bernoulli, né? Na nossa aula lá de Bernoulli, que é a aula 40, é a diferença de pressão entre o inferior e o superior. Essa diferença de pressão é que garante a sustentação do avião. Então só tem duas forças atuando sobre o avião. Eu estou desprezando a resistência do ar. Força de sustentação exercida pelo ar e o peso. Como o avião faz uma trajetória semicircular, é uma questão de resultante centrípeta. Então, para a gente fazer a questão, vamos lembrar, se o movimento é circular uniforme, a resultante é centrípeta e aponta para esse centro. Porque veja, olha aqui para mim, câmera, foca em mim, ó. Ó, câmera, sai lá do Domingão do Faustão e vem para cá, ó. Ó aí, ó, voltando, né? Fazendo um círculo de raio R. Então, essa resultante centrípeta aponta para o centro, porque o movimento é circular uniforme. Então, a resultante da força de sustentação S com a força peso dá a resultante centrípeta. Perfeito, Carlos. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer agora. A coisa que você tem que ter muito cuidado nessa questão é com os ângulos. Na matemática, quando eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal, como esse ângulo aqui é 30 graus, esse aqui também vai ser 30 graus. Agora, preste atenção no que eu vou fazer. Ó. A força de sustentação é perpendicular a essa linha apontando para o rochedo aqui. Então, como aqui é 30 e a força de sustentação forma 90 graus aqui, esse ângulo aqui é 60, né? 30, 60. E olhando para esse triângulo retângulo, está acompanhando, gente? Olhando para esse triângulo retângulo, eu concluo que lá em cima vai ser 30, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, repetindo, 30 é igual a 30 alterno interno. Aqui é 60 porque é 90 graus. E aqui vai ser 30 para fechar o triângulo. Bom, isso é decisivo para fazer a questão, porque agora eu tenho os três vetores. Sustentação, que é esse que está na diagonal, o vetor resultante centrípeta, que é a resultante deles, e o peso. E, olhando agora para essa situação que ficou agora nesse triângulo aqui de cima, né, levando o peso para cá, com o ângulo de 30 graus lá, eu tenho condições de usar algum elemento matemático aqui. Você pode me ajudar? Seno, cosseno, tangente, o que eu faria? Porque, veja, eu tenho informações sobre o peso do avião e a resultante centrípeta é o que se quer. Sustentação do avião, nem sei que valor é esse. Então, olhando para esse triângulo aqui e com um ângulo de 30 graus lá em cima, você concorda que eu posso fazer que a tangente de 30 é a resultante centrípeta pelo peso? Sim, Carlos. A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isolando, então, a resultante centrípeta, ela é peso vezes a tangente de 30. Mas, você ainda lembra da fórmula da resultante centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E peso é massa vezes gravidade. Eu posso cortar massa com massa e atenção o que eu vou fazer agora. Eu vou passar o R para lá e o G tangente dividindo o V ao quadrado. Então, o raio da trajetória circular é velocidade ao quadrado dividido pela gravidade vezes a tangente do ângulo. Esses valores, Carlos,
eu já tenho, a velocidade é 180 metros por segundo, a tangente de 30 é 0,58 e a gravidade é 10. Substituindo os valores, cuidado com a matemática básica, 180 ao quadrado é 32.400, 10 vezes 0,6 é 6. Então, achei o raio, 5.400 metros. Mas veja, não é isso que ele quer na questão. Ele quer saber a altura que o avião está, é esse H. Ou triângulo, retângulo, né? Ó, como esse ângulo aqui é 30, a alterna interna aqui é 30. E aí, gente? Eu uso o que para calcular a altura? Ela de novo, muito bem. Tangente de 30. Cateto oposto pelo cateto adjacente. A tangente de 30 foi dado. É 0,58. Como eu isolei H aqui e o raio é 5.400, faz a conta, Carlão. 3.132. Ai, Carlos, que questão difícil. Não pense assim, pense na praticidade. É possível calcular a altura de um avião usando resultante centrípeta. Lembre dos vetores, a resultante de SP tem que ser para o centro, porque é um movimento circular uniforme. Não deixe de revisar essa belíssima questão, tá certo? E entrando ainda na parte de mecânica, vamos falar agora sobre momento linear. Uma questão da Fundação Getúlio Vargas, vem comigo. Uma criança de massa 40 kg estava em pé no centro de uma prancha plana de massa 12 kg. Vá anotando isso aí. Que flutuava em repouso na superfície da água de uma piscina. Em certo instante, a criança saltou na direção do comprimento da prancha, com velocidade horizontal constante de 0,6 metros por segundo em relação ao solo. Anote isso que é importante. Ficou no ar por 1 segundo e caiu na piscina a 1,7 metros da extremidade da prancha. Esse é o desenho, né? O detalhe que eu pedi para você anotar, gente, é que quando ela pula, a prancha se movimenta. Eita, Carlos! Como a prancha se movimenta, eu vou ter que fazer tudo em relação ao solo. Esse é um detalhe importante. E quando ela pula, gente, ela fica a 1,7 metros da extremidade da prancha. Eita, Carlos! De acordo com as informações e desprezando eventuais atritos, qual é o comprimento da prancha? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a velocidade da prancha. A criança pulou, fez uma força na prancha para trás e a prancha fez uma força sobre ele para frente. Você deve estar lembrando que isso são forças internas, criança-prancha, como já vimos nas questões anteriores dessa semana. Galera, para calcular a velocidade da prancha, eu quero que você preste muita atenção. Antes do salto, está todo mundo parado. Quantidade de movimento inicial, 0. Quando a criança salta, ela se movimenta para frente e a prancha, evidentemente, move-se para trás, porque são forças de ação e reação. Utilizando, então, galera, o princípio da conservação da quantidade de movimento. Como é que eu vou fazer isso? A velocidade da criança é 0,6, só que eu não tenho a velocidade da prancha. Ela pode ser encontrada. Olha como é simples. Quantidade de movimento depois é igual à quantidade de movimento antes. Carlos, por que você vai usar a conservação da quantidade de movimento? Toda questão com a presença apenas de forças internas, criança-prancha, permite-se usar a conservação da quantidade de movimento. E você sabe que quantidade de movimento, que alguns chamam de momento linear, é massa vezes velocidade, né? Então, vamos lá comigo. Quantidade de movimento depois. Massa da criança vezes velocidade da criança, mais massa da prancha vezes a velocidade da prancha. É igual a 0. Antes, está todo mundo parado. Vamos substituir. Massa da criança foi dado que era 40 kg. A velocidade dela, 0,6. A massa da prancha é 12, também foi dado. E a velocidade da prancha é o que eu vou achar. Ao fazer as contas, ficamos 24 mais 12 VP igual a 0. 12 VP igual a menos 24. VP igual a menos 2 metros por segundo. Carlos, errei, foi? Deu negativo. Errou não, gente. Se eu estou considerando que a criança é positiva para a direita, o resultado negativo me diz o que eu já esperava. Realmente, a prancha retorna para a esquerda. Quando você usa a conservação da quantidade de movimento e uma das velocidades é negativa, significa dizer que ela está contrário ao que você considerou positivo inicialmente. Então, achei a velocidade da prancha 2 metros por segundo. Mas veja que não é isso que a questão quer. Tá? O que é que a questão quer?
Vamos lá, meu povo. E agora, como é que eu vou calcular esse comprimento da prancha? Vamos bem devagarinho. A primeira coisa que você tem que entender é que eu estou fazendo tudo em relação ao solo. Vamos calcular os deslocamentos horizontais da criança e da prancha em relação ao solo. Ora, você sabe que a velocidade da criança foi 0,6 e ela permaneceu no ar durante 1 segundo. Então, eu consigo calcular que a distância que a criança percorreu é 0,6. Eu usei que fórmula, hein, Carlos? Velocidade é a distância sobre tempo. Isolando ΔS é velocidade vezes tempo. Então, achou 0,6. A prancha, por sua vez, também vai ficar durante 1 segundo, né? Porque o tempo da criança é o mesmo da prancha. Então, fazendo a continha, a velocidade da prancha é 2 vezes 1, 2 metros. Então, grave aí. Qual é o deslocamento da criança em relação ao solo? 0,6 metros. E o da prancha? 2 metros. Anotou? Então, vamos comigo. Agora que chegou a parte que a gente precisa ter calma. Olha a figurinha, a criança está aqui e ela saltou. Eu vou tentar fazer o mais lento possível. Aqui está a nossa prancha. No meio da prancha, a questão disse que a criança estava no meio da prancha. Eu estou representando essa bolinha amarela, eu estou botando a criança aqui. Vamos chamar de L o comprimento da prancha, que é o que eu quero. Se a criança está no meio da prancha, isso foi dito no enunciado, eu terei L sobre 2 aqui para o lado direito. Concorda comigo? L sobre 2. Aí vamos lá. Pula, criança, vai, dá um pulo. Ela vai pular, pulou. Olha a prancha recuando. A prancha recuou porque a criança pulou. Aí olha os detalhes agora do que você calculou agora há pouco. Galera, quanto é que vale isso aqui? 2 metros. Por que, Carlos, 2 metros? Lembra que essa é a distância que a prancha percorre quando a criança pula? Entendi. E a criança, o centro de gravidade que eu estou botando por essa bolinha amarela. Para onde é que a criança foi agora? A criança foi 1,7 metros. Do enunciado da questão, a questão diz que a criança, ao sair de onde estava na posição inicial até chegar na água, se deslocou 1,7 metros. Só que tem um detalhe. Você entendeu que a criança se deslocou apenas 0,6 metros em relação ao solo? Olha o detalhe do referencial. Em relação à prancha, foi 1,7 metros, não se discute isso. Mas em relação ao solo, 0,6 metros que a gente calculou. Se você observar com muita atenção esse desenho, você percebe, gente, que o que está faltando aqui é 0,3 metros. A prancha deslocou 2 metros, a criança 1,7 metros em relação à prancha, então sobrou aqui 0,3 metros. Com isso, nós vamos conseguir calcular o comprimento da prancha. Olhe essa parte aqui onde eu estou passando o mouse. Você concorda que L sobre 2 é igual a 0,6 mais 0,3? Carlos, eu não entendi o 0,3. Aqui não era 2? A criança se deslocou 1,7 em relação à prancha, sobrou 0,3. Entendi, Carlos. Obrigado, viu? Então, agora, L sobre 2 é 0,9. Passo 2 multiplicando. 1,8 metros é o comprimento da prancha. Olha para mim. Lembra que eu disse que a questão era difícil? Às vezes acontece isso no Enem. Então, vamos se ligar. A questão tem 2 referenciais. O primeiro referencial é a criança em relação à prancha. Mas eu precisei saber tudo em relação ao solo para poder encontrar o comprimento da prancha. Revise essa questão. Qualquer dúvida, anote aí o WhatsApp. 84, se você não é do Rio Grande do Norte, 99953-6704. Que aí a gente pode abrir uma chamada no Meet para tirar a sua dúvida mais especificamente. Abração. E agora vamos ver uma questão de estática. A escada rígida da figura, ou seja, que não se deforma, tem massa 20 kg, distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento. Isso significa que o peso da escada fica mesmo no meio, já que é homogêneo. Está apoiada numa parede e no chão. Lisos, não tem nenhum tipo de atrito. E está impedida de deslizar por um cabo de aço AC. Uma pessoa que tem massa 80 kg se posiciona no ponto D, conforme indicado na figura. Considerando que a aceleração da gravidade é 10, pode-se afirmar que a força de tração no cabo AC nessas condições será de... Está aí o nosso desenho. A escada está apoiada no ponto B de bola e no ponto A de amor. E tem um homem, coincidentemente, mesmo no meio da escada. 0,500 metros é a metade de 1 metro.
Então, como é que eu vou achar essa tração? Para fazer a questão, minha gente, nós vamos ver as forças que atuam na escada. Anote aí, toda normal é perpendicular ao contato. Então, existe a normal B no ponto B, perpendicular à parede vertical, e existe a normal A, perpendicular ao chão no ponto A. A tração no fio é para a esquerda. Por quê? Porque são as forças sobre a escada. O fio puxa a escada para cá, né? Muito bem. Peso da escada e peso da pessoa estão no mesmo lugar, porque a pessoa está no meio da escada. Muito bem. Então, para fazer a questão, já que ele quer a tração, nós vamos utilizar torque. Eu escolhi o ponto de referência, o ponto A. E eu vou dizer que o torque no sentido horário é igual ao torque no sentido anti-horário. Eu apenas quero lembrar a você que toda vida que você vai fazer um torque, a distância tem que ser perpendicular à força, a história do braço de alavanca. Então, NB tem uma distância perpendicular que é 2 metros. Então, veja, NB está na horizontal, a vertical dela é 2. E PE e PP tem como braço 0,5. Como elas estão na vertical, o braço é na horizontal. Carlos, relembre comigo o que é torque. É uma força que provoca uma rotação. Como é que eu calculo o torque? Força e distâncias perpendiculares. Então, vamos começar com torque no sentido horário. Atenção, torque no sentido horário. Olha ali a força B. Força B, torque no sentido horário. Pegue ela e multiplica pela distância perpendicular. Lá vou eu. NB vezes 2. Coloquei aqui. Agora, vamos fazer o outro torque. Anti-horário. Atenção, torque anti-horário. Peso da escada e peso da pessoa. Atenção, a tendência de giro anti-horário, ou seja, nesse sentido. Olha aí o vermelho, vermelho. Peso da escada mais peso da pessoa, vezes a distância 0,5. Carlos, entendi. Então, galera, o equilíbrio ocorre quando o torque no sentido horário, provocado pela força NB lá em cima, é igual ao torque anti-horário provocado pelo peso da escada com o peso do homem. Esses pesos eu calculei para você. Peso da escada, massa da escada vezes gravidade, que é 200. Peso da pessoa, massa da pessoa vezes gravidade, que é 800. Então, fazendo a continha, NB vezes 2 é igual a 200 mais 800 vezes 0,5. 2NB vai ser 500, porque 200 mais 800 é 1.000 vezes 0,5, 500. Então, a normal em B é 250 newtons. Mas, Carlos, ele não pediu isso, não. Ele está pedindo a tração. Mas se você olhar para a horizontal, forças para a direita são iguais às forças para a esquerda. Condição de equilíbrio no sentido horizontal, na direção horizontal. Tração é igual a NB. Então, como NB é 250, achei a resposta. A tração é 250 newtons. Mas, Carlos, se ele pedisse NA, que é a força que o chão faz na escada, teria como achar? Teria. Fazendo um equilíbrio na direção vertical. Tudo que está de vermelho, o que está para cima é igual ao que está para baixo. Ou seja, a força que o chão faz na escada NA será a soma dos dois pesos, peso da escada com peso da prancha, da pessoa, que eu já calculei, né? 200 mais 800, 1.000. Seria outra pergunta a ser feita, tá bom? E agora encerramos com uma questão lá da Faculdade Pequeno Príncipe, uma questão maravilhosa de vetores. Em determinadas situações, os pilotos de aviões, mais uma de avião, Carlão gosta de avião, ficam sujeitos às condições desfavoráveis de vento durante o processo de aterrissagem. A fotografia mostra um avião se aproximando da pista de pouso, enquanto tem que enfrentar um forte vento lateral. Para compensar o vento, o piloto tem que aproximar o avião da pista obliquamente, ou seja, formando um certo ângulo, né? Em relação à direção da pista, de modo que o avião possa prosseguir paralelamente a ela. Suponha uma situação similar, na qual, durante a aproximação da pista de pouso, um piloto mantém um ângulo de 30 graus entre o eixo longitudinal do avião e a direção da pista, conforme esquematizado na figura. Gente, questão maravilhosa, porque ela mostra realmente o avião na diagonal aqui. Está vendo que essa figura real de baixo está muito bem representada pela figura aqui na diagonal. Site muito legal, o Enem Estuda, viu? Que você está se preparando para o Enem, vá lá. Então, você tem um avião aqui formando um ângulo θ com a velocidade do avião v. Ok, Carlos.
Vamos lá, então. Se o módulo da velocidade do avião em relação à pista, o V, é 80 km por hora, qual é a velocidade que o vento está soprando, VT? Bom, para fazer essa questão, eu preciso lembrar da composição de movimentos. Nós temos 3 elementos aí. O avião, o vento e o solo. O avião se move em relação ao vento e o vento se move em relação ao solo. Então, o avião se move em relação ao solo. Ei, diga de novo que eu voei direto. Duas coisas se movem, avião e vento, em relação ao fixo, que é o solo. Então, o avião se move em relação ao vento. Nós chamamos isso do movimento relativo, um em relação ao outro. O vento se arrasta em relação ao solo. Eu chamo isso de movimento de arrastamento. E o avião vai se movimentar em relação ao solo. Então, veja a ideia. Avião se move em relação ao vento, vento se move em relação ao solo. Então, por lógica, avião se move em relação ao solo. Essa é a ideia, gente, dos vetores. O movimento resultante do avião em relação ao solo, que é o que está de vermelho, será a soma vetorial do avião em relação ao vento, que é o que está de amarelo, o chamado movimento relativo, com o vento em relação ao solo, que se arrasta no solo, que é o chamado movimento de arrastamento, que é o verde. Então, vamos representar esses vetores. Movimento relativo, botei de amarelo. Amarelo é avião em relação ao vento. Vou botar agora o vento se arrastando, olha para a figura, verde, avião, vento em relação ao solo, que é o verde, e a resultante é o avião em relação ao solo. Sim, o resultado disso é o avião que tem que vir paralelo à pista, que é o vermelho. Está aí, ó, avião em relação ao solo. Então, esse é o esquema vetorial para matar a questão. E o ângulozinho de 30 graus. Então, agora, gente, ficou fácil. Sabe por quê? Porque ele deu a velocidade do avião em relação ao solo. E você tem um triângulo retângulo com ângulo 30 graus. E ele quer a velocidade do vento em relação ao solo, que ele chamou de VT. Então, vamos fazer agora a questão. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Determinação do módulo da velocidade do vento transversal, que, em outras palavras, é o vento em relação ao solo. Então, observando esse triângulo retângulo aqui em cima, tangente de 30 vai ser o quê? Ó? Peguei o VT e coloquei lá. Se é um paralelogramo, gente, esse lado é igual a esse. Então, usando tangente de 30, cateto oposto pelo cateto adjacente. VT sobre V, que é a velocidade do avião em relação ao solo, ou seja, ele chamou de V. Substituindo, tangente de 30, observe que ele não deu a tangente de 30, pressupõe-se que nesse momento você já deva saber que é raiz de 3 sobre 3, né? Igual a VT sobre 80, que é a velocidade do avião. Então, agora o que é que eu vou fazer, Carlos? 3 multiplica VT, 80 raiz de 3. Outra informação que também é importante que vocês saibam é que a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Anote aí, Carlos, não lembrava. Raiz de 3 aproximadamente 1,73. Fez as continhas aí, aproximadamente 46 km por hora. Então, eu pergunto a você, os computadores lá da cabine do controle precisam conhecer física? Precisam. Tem que ter um software para utilizar a composição de movimentos para que o avião consiga o seu objetivo final, que é descer rente à pista. Parabéns a essa questão lá da MEDIS, tá bom? Então, agradeço a você por nossa revisão, tá? Daqui a mais ou menos 1 hora começa, se você está assistindo ao vivo, o nosso curso Militares do Projeto IF Lages, com a participação do nosso amigo André Fonseca, lá de João Câmara. Grande abraço, até breve.